ela predominantemente é uma agricultura voltada para as monoculturas. Bom, então a grande pergunta da noite é essa: será que esse cenário que a gente viu, e depois o cenário que a gente mostrou agora, será que ele é chamado um cenário sustentável? A grande resposta é essa: isso não é um cenário sustentável. Por que ele não é um cenário sustentável? Porque aqui você tem alguns pontos que são importantes, conforme eu disse. Primeiro que as colheitas e as safras, elas têm que ser muito rápidas. Hoje em dia o escoamento de uma produção, como eu disse, uma fazenda tem que se comportar como se fosse uma grande fábrica. Então você tem que ter aquela produção intensiva, aquilo tem que cumprir um ano, um ciclo de plantio exato, dentro de uma coisa cartesiana, muito, muito, muito importante. Nunca se teve uma aproximação tão grande do setor que cuida da meteorologia como nós temos hoje. Há vários anos atrás, a meteorologia era muito importante, mas, assim, no cenário de hoje, ela tornou-se vida ou morte para os produtores, né? Então, a gente até pode perceber isso, criaram-se grandes entidades hoje que cuidam da parte do clima. Antigamente, você tinha o INPE, tinha mais um ou outro órgão. Hoje você tem várias empresas que fazem serviços de acompanhamento meteorológico voltados estritamente para a questão da produção agrícola, né? Se você pegar o caderno da Folha de São Paulo, do Estado, você vai ver que ali tem uma parte muito voltada para a questão da meteorologia. Por quê? Porque ela passou a ser uma ferramenta fundamental na questão hoje da produção agrícola. Então, nós temos aí colheitas e safras que têm que ser muito rápidas, muito mecanizadas e muito especializadas. Outra questão importante: a agricultura rudimentar, vamos chamar assim, ela não fazia uso tão intensivo de fertilizantes e não fazia uso praticamente dos chamados agrotóxicos. E hoje o que a gente percebe é que essas atividades fazem uso muito intensivo de fertilizantes e muito intensivo de agrotóxicos. Então a gente passou a ter uma atividade agrícola dependente do mercado externo. Você não dá garantias hoje mais de uma atividade agrícola sem ter esses elementos externos para sustentar a sua atividade. Então, a grande conclusão que nós temos é que, mantidas essas situações de mecanização, de especialização, o solo tendo que ser verdadeiramente uma fábrica de produção de alimentos e produção de bens. Você não pode, obviamente, pensar que esse modelo possa ser considerado um modelo sustentável, porque ele não é. Só para você ter uma ideia, a gente hoje fala de agrotóxicos, né? É muito importante essa discussão. Os agrotóxicos, eles são substâncias químicas que são aplicadas na lavoura para essas finalidades: herbicidas, inseticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas. Essas são as 5 categorias dos chamados cidas, né? São as substâncias que entram nas culturas para que você tenha um menor desenvolvimento das pragas nessas culturas. Aqui tem uma lista de substâncias químicas que hoje são utilizadas, destaque especial para aquele terceiro ali, o glifosato. Essa substância glifosato, esse nome estranho para alguns aí, para a nossa química já é um pouco mais familiar, mas para muitos isso soa um pouco estranho, esses nomes, né? Mas tem uns nomes de filhos aqui que poderiam ser escolhidos, né? Se tiver com dúvida de escolher um nome para um filho, você pode pegar um rótulo desse aqui, né? Tem uns nomes bastante peculiares. Mas, enfim, o glifosato, ele é a substância hoje mais utilizada na soja. E só para se ter uma ideia, o Brasil, a China, ela está tentando licenciar no Ministério da Agricultura 3 novas marcas de glifosato. A China detém hoje 30%, 40%, 45% do mercado de glifosato no Brasil. Ou seja, tudo isso é decorrente do quê? Da soja, do plantio da soja, da necessidade de você ter uma produção muito alta de soja para atender ao mercado do agronegócio. Só que aí começam a surgir alguns problemas. Esses problemas, eles passam, por exemplo,
pelas categorias dos agrotóxicos. Nós temos aí agrotóxicos vermelhos, amarelos, azuis e verdes nessa classificação. Essa classificação ela mostra que, com o uso intensivo de agrotóxicos, a gente passa a ter uma chance grande de contaminar o trabalhador, que antes ele não se contaminava, agora ele se contamina. Eu passo a ter problemas sérios na contaminação das águas, contaminação do subsolo, que eu estava conversando com o professor antes da palestra, né? Essa famosa contaminação do subsolo, e isso acaba chegando na cadeia alimentar do ser humano pelo consumo, muitas vezes, desses alimentos. E o grande problema é que os alimentos que são expostos ao agrotóxico no contato, como é o caso da batata, do morango, e desses outros alimentos aqui, o pimentão, etc., eles são os alimentos mais vulneráveis. São os mais vulneráveis. Só para vocês terem uma ideia, o uso do morango, eu estava comentando hoje lá em casa sobre o morango, morango leva mais ou menos 90 diferentes tipos de agrotóxicos. Diferentes. Para ter aquele morango bonito ali. Não é bonito aquele morango ali? O que vocês acham? Não é bonito? Dá vontade, você come na hora, né? Só que tem uma coisa, o resultado desse tipo de qualidade visual foi às custas de muito uso de agrotóxico. Tá certo? Porque a gente tem aí, inclusive eu falo lá em casa, né? Se a gente for na feira, vou apanhar depois, mas se a gente for na feira, escolham aquele que está mais furadinho, que está mais feinho, porque aquele ali certamente vai ter uma menor dose de agrotóxico, porque ele não está tão bonito assim, né? Aquele tem um furinho, tem um sinalzinho e tal, sempre é o melhor. Por quê? Porque biologicamente é aquele que deve ter uma carga menor de agrotóxico. Então, turma, lavem muito bem esses vegetais na casa de vocês, porque isso é muito importante. Outra questão importante, o solo. O solo, vai chegando numa situação, o solo não aguenta. O solo começa a perder o que a gente chama de nutrientes. Quais são os 3 principais nutrientes? Nitrogênio, fósforo e potássio. São os 3 chamados NPK. Esses 3, com o solo vai se esgotando, o que acontece? Você tem que repor para a próxima safra. Por quê? Porque você vai ter que ter esses nutrientes, é como se fosse alimentação para nós. Então, o solo tem que ter esses 3 elementos, aí, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, para dar garantia de fertilidade. Vocês vejam que o fertilizante traz muita felicidade, né? Quando o produtor consegue receber a sua cota de fertilizante, ele fica muito feliz. Olha a alegria daquele senhor ali, né, recebendo fertilizante para a sua cultura. Então, o que acontece? O fertilizante ele vem do setor de produção, do setor produtivo do petróleo. Ele está vinculado ao setor do petróleo. Então, o que acontece? O uso de fertilizante no solo acaba tornando a atividade agrícola não sustentável, porque você passa a depender de uma cadeia externa, onde a geração desse tipo de substância veio do petróleo, os chamados fertilizantes sintéticos, né? Então, isso são fatores importantes que eu estou destacando aqui. Só para vocês terem uma noção, isso aqui é uma aplicação de fertilizante. Veja a intensidade que você aplica de cargas de fertilizantes em certas culturas, né? Uma coisa muito, muito grande. Só que tem um problema. Quando você aplica muito fertilizante, o resultado do excesso de fósforo é a chamada eutrofização. O que é isso? É quando um lago fica esverdeado, fica um cheiro, com muito odor, ele passa por um estágio de pouca saúde. Então, você começa a achar isso nos corpos d'água com excesso de esgoto e também quando você tem excesso de fertilizante. Isso acaba acontecendo. Vejam que essa medição, isso aqui é uma foto realmente da CETESB, foi feita em 2001. Esse é um nível, só para vocês terem uma noção, o que essa foto quer dizer. Esse disco é chamado disco de Secchi. O normal desse disco é você lançar na água para ver a profundidade da zona que a luz entra na água. O normal da luz é que ela entre 1 metro, 1,5 metro. Vocês vejam que aqui é negativo. Eu não consigo colocar o equipamento para medir a luz, por causa do problema da eutrofização. E os fertilizantes levam a este tipo de problema. Problema gravíssimo
e que o mundo inteiro está ficando muito atento a essa questão do fertilizante sair do solo, ele é lavado, o solo sofre a erosão,